Oh, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, a Ele toda honra, toda glória, toda exaltação, todo louvor seja dado a Ele. Externamos nesse dia de hoje a nossa gratidão pelo fôlego de vida. Agradecemos a Deus aos muitos livramentos que Ele nos deu no dia de ontem. Hoje estamos aqui para a glória e louvor do nome do nosso Deus. E Deus hoje tem uma palavra muito especialíssima, tem uma palavra de uma direção muito excepcional para a tua vida e para a minha vida. Eu rogo aos céus que você receba esta palavra no santo e poderoso nome de Jesus. Palavra essa que está escrita através de um livro narrado pela vida do nosso irmão Jeremias, no seu capítulo 29, versículos 12 e 13, que diz para mim e para você nesse dia de hoje: Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do nosso Deus. O profeta Jeremias exerce o seu ministério e deixa a escrita dele para nós dentro de um contexto muito complexo dos filhos de Deus, o povo de Israel. O povo de Israel vinha regularmente desagradando a Deus com idolatrias, com desobediências, com pecados. Tudo que Deus tinha falado lá no deserto para não se envolver com a idolatria em Canaã, e o povo desobedece a Deus. E está predito pelo profeta Jeremias mesmo um cativeiro de Babilônia. Então Jeremias foi um profeta que exerceu o seu ministério num dos momentos mais difíceis do povo de Deus. Falou do cativeiro, o povo não creu e o povo foi para o cativeiro. Mas esse mesmo profeta, ele sempre dá uma palavra de alento. Os profetas de Deus, eles precisam dar uma palavra de alento. E no capítulo 29, tem essa palavra de Jeremias para mim e para você. Ele vai falar de um Deus todo-poderoso, um Deus que sabe, um Deus que tem o poder de todas as coisas, o Deus que vê todas as coisas. Podemos nós se esconder de Deus em algum lugar? Não podemos. Esse Deus, ele nos ouve. Esse Deus soberano, nós podemos chamar ele de Pai, porque ele nos ouve. E o texto fala isso, invocar. E o que seria invocar? Invocar é a gente falar com esse Deus, falar com esse Pai com muita convicção, com muita paixão, com muita energia, com muita fé. Ele nos ouve. Então, invocareis. Esse Deus nos ouve. E esse Deus, além de nos ouvir, se nós estivermos dentro de um contexto de princípios da sua palavra, ele nos ouve e atende os nossos pedidos. Jesus falou isso: se dois estiverem reunidos no meu nome, orar, eu considerei tudo. Então esse Deus, ele nos ouve e atende os nossos pedidos. Ele ouve, atende os nossos pedidos e perdoa os nossos pecados. Basta o arrependimento que ele perdoa os nossos pecados. Então estamos falando de um Deus que é a excelência do amor. Ele perdoa os nossos pecados e nos recebe como filhos. Um pai deseja ter relacionamento com o filho. Esse pai, que nós chamamos de Deus, ele deseja ter um relacionamento eterno comigo e com você. Então ele atende nossos pedidos, perdoa nossos pecados, nos chama de filho, nos coloca em sua família como filhos e nos dá a vida eterna. Olha esse Deus que a gente está falando nesse dia de hoje. Olha o Deus que a gente está falando, o que Ele quer de tão excelente para a minha vida e para a tua vida. Mas, contudo, a gente precisa ouvir essa instrução de Jeremias. Precisamos buscar a Deus com verdade e com sinceridade. Então me invocareis e passareis a orar a mim. Deus é a única fonte de vida, a única fonte verdadeira de vida. Então a nossa oração tem que dar direcionada para Deus. Deixemos de lado todas as outras situações, tudo aquilo que propõe ser verdade, mas na verdade são mentiras. E precisamos buscar esse Deus com verdade e com sinceridade. Precisamos invocar, precisamos orar somente a Deus, falar somente com Deus. E quando ele vai falar, me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, é porque nós precisamos orar a Deus com o nosso coração. O coração, o órgão, que recebe logo o reflexo de nossos sentimentos. Quando estamos tristes, ele se abate, quando estamos alegres, ele acelera. Então, quando fala de coração, vai falar de paixão, de amor, de vida.
Orar esse Deus, não de forma metódica, escolhendo palavras, mas falar com Deus as nossas palavras com emoção, invocar o Senhor, isso que Ele fala para mim e para você, com o nosso coração. E aí esse Deus que ouve os nossos pedidos, que atende às nossas necessidades, que perdoa os nossos pecados, que nos chama de filho, Ele quer manifestar a excelência do seu amor em intimidade comigo e com você. Esse Deus que Jeremias está falando para o povo, está falando, Ele quer intimidade, Ele quer relacionamento. Esse Deus, Ele quer que nós tenhamos acesso irrestrito a Ele. O véu do templo se rasgou. E esse Deus que nós chamamos de Pai, Ele quer relacionamento a todo instante. Ele quer que nós tenhamos intimidade. Ele quer, porque Ele mesmo falou que nós somos propriedade peculiar e particular dele. Então esse Deus que nós chamamos de Pai está falando, fala comigo, ora a mim, invoca a mim. Se você orar, me invocar com verdade e sinceridade, você vai me achar. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa palavra. Sobre todos esses pré-requisitos que Deus coloca para mim e para você. Buscarmos com verdade, com sinceridade, com paixão, com coração, com fé, crendo que nós já recebemos. Temos acesso a um Deus de amor, a um Deus de cuidado. E a maioria de nós abdica disso porque a gente não crê. Então esse Deus que fala para mim e para você, nessa palavra de Jeremias, está falando quando buscardes de todo o teu coração. Qual o modo dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, com a tua inteligência, com as tuas forças e com o teu coração. É isso que Deus está falando comigo aqui agora. Vamos mudar, muda você, mudamos eu, a nossa forma de se relacionar com Deus. Vamos buscar Deus com todo o nosso coração, que a palavra dele está falando, que Ele vai achar a mim e a você. E me achareis, nós acharemos a Deus quando buscarmos com verdade, com sinceridade, com todo o coração, esse Deus de amor, esse Deus de cuidado, e passamos a ter toda a excelência desse presente, que é ter um Pai Celestial que pode todas as coisas, quando buscarmos de todo o coração. Então essa palavra é de excelência para a minha vida e para a tua vida, para esse dia de hoje. Jeremias diz, então, Deus diz na realidade, através de Jeremias, então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo o teu pranto, Ele está ouvindo esse momento que você está invocando, Ele está ouvindo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Coloca o teu coração na frente, teus sentimentos, teu intelecto, teu raciocínio, teu culto racional, coloca na frente, que temos acesso irrestrito a esse Deus de amor, um amor que transcende todas as coisas que nós podemos imaginar. Então nesse dia de hoje, receba esta palavra de excelência para a glória e louvor do nome do nosso Deus, e eu quero orar por sua vida. Pai, no nome de Jesus, louvo e exalto o teu nome por esta oportunidade, por esta palavra, por este ensinamento. Senhor dos céus, nos ajuda, Deus, a te invocar, a te clamar. Nos ajuda, Deus, a ter sentimentos contigo. Pegue nossas mãos, Senhor, este homem, esta mulher que talvez esteja um pouco distante de ti, esse meu irmão, essa minha irmã, que talvez esteja desanimado, Senhor, em buscar a tua face, em te clamar. Senhor, que esta palavra caia como uma luva na necessidade do meu irmão, da minha irmã nesse dia de hoje, entendendo que existe um Deus soberano que perdoa os nossos pecados, que atende os nossos pedidos, que chama cada um de nós de filho, Senhor. Senhor dos céus, não existe órfão. Senhor, o Senhor Deus, o Senhor é o nosso Pai. Nós tomamos posse dessa palavra, não somos órfãos. E esse Deus, Pai, que nós chamamos de Pai, de excelência de Pai, Ele quer intimidade conosco. Nos ajuda, Deus, a ter intimidade. Eu oro nesse dia de hoje pedindo a Ti que cada um que estiver ouvindo esta devocional, esta palavra, esta oração, seja tocado e nasça um desejo do coração de invocar a Ti, de buscar a Tua face, de entender a Tua soberania, mas antes da Tua soberania, o Teu grande amor e a Tua misericórdia, que foi revelado para as nossas vidas através da graça que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por esta palavra, nos sustenta, nos direciona, que hoje o dia, Deus, do meu irmão e da minha irmã seja um dia pleno, seja um dia abençoado, e que tudo seja para exaltação e glória do Teu soberano nome. Assim, Deus, nós oramos, Te agradecemos e abençoamos o nosso dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém.
receba essa palavra de excelência no santo e poderoso nome de Jesus. E amanhã nós estamos aqui de volta. Tchau. Deus te abençoe. Tchau.